Saudação a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, domingo, dia 17 de agosto de 2025, o 20º domingo do tempo comum na liturgia da palavra, que hoje traz para nós refletirmos a Assunção da bem-aventurada Virgem Maria. É uma solenidade, ou seja, é uma festa da igreja. Hoje, né? A igreja celebra, né, festeja este acontecimento, né, da Assunção, né, da bem-aventurada Virgem Maria, né, que é aquela que disse sim a Deus da vida e proclamou as suas maravilhas, né. Hoje é assunta ao céu em corpo e alma, e é sinal da igreja peregrina que caminha rumo a Deus, vivenciando o mês vocacional. Hoje recordamos todos os religiosos e religiosas, né? Homens e mulheres que se consagram a Cristo Senhor para viver mais intensamente a graça do batismo. Recordemos também os jovens chamados a viver esta vocação da vida religiosa consagrada, né? Celebremos com fé este acontecimento que houve, né, com a bem-aventurada Virgem Maria, que foi assunta ao céu, ou seja, foi elevada ao céu de corpo e alma, né? Diferente de Jesus, que foi por conta própria, né? Já que Jesus era Deus, né? Ele foi por sua conta própria, né? A Assunção de Maria é diferente da ascensão do Senhor, né? Maria, que foi a primeira mulher que abraçou esta causa, né? Esse projeto de salvação enviado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ela foi a primeira a abraçar, acolhendo, doando a sua vida para acolher Jesus Cristo ali do seu ventre, né? Quando o anjo Gabriel apareceu a ela, enviado por Deus, né? Ela se dedicou, né? E ela não se engrandeceu, ela não se orgulhou, né? Ela foi servir a sua prima Isabel, que já estava grávida há 6 meses, com esta mesma ação do Espírito Santo, né? A Isabel que deu à luz a João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento, que veio na frente de Jesus pedir a conversão, né? Que o povo mudasse de vida para a conversão do batismo, né? Para que o povo se convertesse para acolher o Messias, né? Que todos se endireitassem os caminhos tortos, ou seja, que mudassem de vida para acolher o Messias. E ele, João Batista, batizava com água, diferentemente de Jesus, que batiza com o Espírito Santo, né? Que hoje está aqui no meio de nós, né? O Jesus que João Batista veio, né? O precursor veio abrir caminho para ele, né? Hoje ele está aqui no meio de nós, batizando qualquer um de nós que aceitar o seu convite, né? Batizando com o Espírito Santo. Não é só batizar, é preciso pôr em prática, é preciso estar em dias com a vida religiosa, né? Manter essa intimidade, essa vida cristã, manter ela em dias, autenticamente, né? Ou seja, estar ligado em Deus, né? Se desligar das coisas mundanas, né? E converter verdadeiramente, praticando a vontade de Deus. Isso é estar ligado em Jesus, né? Pondo em prática o batismo, né? Que um dia fomos batizados, mas precisamos colocá-lo na prática diariamente, todos os dias, né? O evangelho de hoje ele está no livro de São Lucas, no capítulo
1 e dos versículos de 39 a 56. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Elevou os humildes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, mais uma vez, cumprimento a todos. Hoje, domingo, dia 17 de agosto de 2025, o 20º domingo do tempo comum, na liturgia da palavra, que hoje traz para nós refletirmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos de 39 a 56. É a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. É uma solenidade que cai no meio da semana, mais ou menos por o dia 15, mas quando uma solenidade cai no meio da semana, uma festa cai no meio da semana que não é feriado, então a igreja transfere para o domingo próximo, né? Para que todos possam ir à igreja, né? Já que domingo é dia de guarda, é dia da gente guardar o domingo, né? Está nos mandamentos de Deus, né? Guardai domingos e festa, ou seja, não trabalhar, fazer só aquilo que é necessário, que não espera para o dia de amanhã. Hoje, na correria do dia a dia, muitos de nós não estamos mais querendo escutar Deus, querendo escutar Jesus, né? Queremos fazer, com a correria do dia a dia, fazer aquilo que interessa a cada um de nós, achando que o tempo está não temos mais tempo para nada, que o tempo está muito apressado e não dá tempo de esperar para amanhã, né? Então isso é pecado. Trabalhar no domingo é pecado. Está nos mandamentos de Deus, né? Então, quando cai no meio da semana uma solenidade dessa, a igreja transfere para o domingo.
para que todos não tenham aquela desculpa, não fui para a igreja porque estava trabalhando. Então, o dia de domingo é o dia de todos se reunirem na igreja, principalmente quando há celebração, quando há missa, né? É dia de nós reunirmos na igreja, né? Esta data que é o dia de domingo. E hoje essa bem-aventurada, esta solenidade que celebramos hoje da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria, a Assunção de Maria é para nós causa de inabalável esperança e consolo, né? Para o povo peregrino, porque realizou-se nela o que esperamos que se realize em nós no fim dos tempos. E as leituras rezam esse mistério, né? No trecho da primeira carta aos Coríntios, coloca diante de nós o alicerce da fé. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Primeiro Cristo ressuscitou, depois todos que nele crerem ressuscitarão. A leitura do livro do Apocalipse de João, com as imagens da mulher, do sol, da lua e das estrelas, pode ser explicada tanto a Maria quanto a igreja nascente. Na verdade, a Virgem se torna imagem e modelo da igreja exatamente por permanecer fiel aos caminhos e ensinamentos do Senhor. E por fim, no Evangelho, composto pela cena da visitação a Isabel e pelo canto do Magnificat, vemos que Maria é a bendita entre todas as mulheres, escolhida por Deus, mesmo para ser canal de graça e salvação. O Magnificat é a síntese da expressão do júbilo de todo o povo de Israel pelas maravilhas realizadas por Deus ao longo da história da salvação. Pois bem, hoje, mais uma vez repito, a igreja celebra esta solenidade da Ascensão de Nossa Senhora, que foi elevada aos céus, né, de corpo e alma, né? Ela foi assunta, ou seja, foi levada aos céus, diferentemente de Jesus, que foi por conta própria. Chamamos de ascensão, a subida de Jesus aos céus, né? No tempo da Páscoa, depois que ele ressuscitou, passou ainda 40 dias, mais ou menos, aparecendo aos discípulos, dando instruções de como eles iriam prosseguir a vida, né, sem Jesus fisicamente por perto, mas espiritualmente, né, ele sempre aparecia aos discípulos e dava essas instruções de como eles iriam seguir, né, dando coragem, né, descendo sobre eles o Espírito Santo, né? Pondo sobre eles o Espírito Santo, e este é quem nos dá coragem, quem nos dá sabedoria, quem nos dá o entendimento, né? Para levar em frente esta missão, sem desanimar, sem desistir, mesmo com as cruzes, com as perseguições, com as enxurradas que vêm para nos abalar, para nos intimidar, para afundar esta barca dentro do mar, né? Esta barca que é a igreja. Mas o Espírito Santo, ele dá
a coragem da gente não desistir, da gente não desanimar. E é passando por as tribulações, por as cruzes, sem desistir, né? E mesmo que tendo que passar por um martírio, como os apóstolos, como o próprio Jesus, os santos mártires da igreja, né? Passando por isso mesmo que chegaremos lá no céu, porque a pessoa passou por uma prova tamanha, né? Tão grande, que a ponto de entregar a própria vida, mas ela não desistiu. Então não há prova maior, né, de amor maior do que da própria vida por a igreja, por o irmão, assim como Jesus foi o primeiro a dar exemplo. Então, através da ressurreição de Jesus, que foi o primeiro a ressurgir, a ressuscitar, então cada um de nós que lutamos por esta causa, por esta mesma fé, né, por esta mesma igreja, assim como a Maria também, a primeira a acolher a igreja, acolhendo Jesus, né, no seu ventre, né. Então nós chegaremos lá também, né. É um desejo, a nossa esperança de um dia chegarmos lá, mas para isso é preciso termos coragem, termos firmeza, né? E isso quem nos dá é o Espírito Santo. Precisamos pedir a Ele que permaneça em nós, dando essas instruções, né? Esta sabedoria, esta coragem de seguir em frente sem desistir e até o fim da nossa vida, na nossa vida de igreja, na nossa vida cristã, e no fim de tudo iremos também sermos coroados, sermos elevados para o céu, assim como Jesus foi por conta própria, assim como a Maria foi elevada, né, aos céus de corpo e alma. Então o nosso dia irá chegar. O que precisa é a gente não desistir, ter a coragem, e as tribulações, as perseguições, as provações, passando por elas que o católico está apto a entrar no céu. Ninguém é ninguém sem passar por provações. Para você ser um bom profissional, existem as faculdades, as provas, né, para você fazer. Para você ser um profissional, qualquer profissão, quanto maior é as provas, quanto mais exigentes são os professores, então você passando por aquilo sem desistir, passando por elas, então você está mais preparado do que aqueles que não faz nada, que ficam com preguiça, aqueles que desistem, aqueles que faz pescando, né? Então é assim, do mesmo jeito é a nossa vida cristã, passando por as provações, doando a sua própria vida, a nossa própria vida, em favor do reino de Deus, em favor do próximo, né? Neste gesto, Maria nos dá uma grande lição, nos mostrando que o amor verdadeiro não é apenas sentimento ou palavras bonitas, mas um gesto concreto, né, decisão de sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, subindo montanhas, carregando Jesus em seu ventre. Maria se fez a primeira missionária do Pai, levando Cristo a quem precisava de consolo e ajuda, né? Neste encontro, João Batista, ainda no ventre de sua mãe, estremece de alegria ao reconhecer a presença do Messias no ventre de Maria.
Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama Maria como a bem-aventurada e mãe em sua humildade, né? Responde com o Magnificat, um hino de confiança e de gratidão. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Magnificat é o cântico dos que confiam no Senhor. É o louvor dos pobres e simples, daqueles que não colocam sua segurança nas coisas do mundo, mas na misericórdia de Deus. Maria, durante sua caminhada terrena, foi uma mulher forte, que não se deixou abater pelo sofrimento, e a sua força estava no Deus, em quem ela depositou toda a sua confiança. Hoje, a elevação ao céu, a Mãe de Jesus se torna para nós sinal de consolo, de aconchego e de vitória sobre o sofrimento inevitável em nossas vidas. Que neste dia da Assunção possamos aprender com a Mãe Maria a sermos servidores do reino, né? Discípulos e missionários de Jesus. Nossa Senhora elevada ao céu, rogai a Deus por nós. Então, um bom domingo para todos, uma ótima semana, tudo de bom, e tchau e até a próxima. Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba, Cabo Grande do Piauí.